e eu queria convidar vocês para relembrar comigo uma passagem bíblica que está no livro de Hebreus, que tem sido o texto base dos nossos estudos. Nós falamos sobre por que Jesus é digno da nossa adoração, a parte 1, parte 2. Na parte 1 nós falamos que Jesus é digno da nossa adoração porque ele é a revelação de Deus. O Verbo se fez carne. Falamos também na parte 2 que Jesus ele é digno da nossa adoração porque ele é a imagem impressa de Deus, ele é a impressão digital, ele é a autenticação da presença de Deus entre nós como pessoa. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro aspecto tão fundamental, porque Jesus ele é digno da nossa adoração. E eu já quero adiantar para vocês, ele é digno da nossa adoração, porque ele é superior aos anjos. Em excelência, em tudo, Jesus é superior aos anjos. Eu gostaria de pedir a você que abrissem a sua Bíblia no livro de Hebreus, para que vocês possam, junto comigo, entender a referência nessa leitura, porque nós estamos nos portando nessa temática para a gente estudar sobre por que Jesus é digno da nossa adoração. Então vamos lá no capítulo 1, do verso 1 até o 14. E eu já queria mais uma vez despertar em vocês a curiosidade, porque os 3 primeiros versículos desse capítulo 1, tá certo? Dos 14 versos, ele faz menção à pessoa de Jesus Cristo, e do 4 até o 14, ou seja, ele traz em suma toda uma explicação por que Jesus ele é superior aos anjos. E nesse mesmo contexto, nós vamos estar estudando com vocês, mencionando e trazendo algumas explicações. Então, gostaria que vocês lessem, se você puder, abrir sua Bíblia. Se não, você pode ouvir, eu vou estar lendo mais uma vez para que você compreenda. Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o 14. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e porque fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles também. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos diz: Quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu os permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha. É muito oportuno que a gente compreenda dentro desse contexto do primeiro capítulo de Hebreus, do verso 1 ao 14,
nos 3 primeiros versos, há uma explicação do autor sobre Jesus Cristo e como Jesus se deu na natureza revelada de Deus, sendo a imagem expressa de Deus, sendo o Senhor soberano e como parte da Trindade, sempre será digno da nossa adoração. Primeiro porque Jesus, como já explicamos nesse estudo, na parte 1, que Jesus é digno da nossa adoração porque Ele é a revelação de Deus, o Verbo se fez carne. Notoriamente, Jesus ele é a imagem expressa de Deus. Há uma impressão digital. Jesus Cristo ele é identificado não só como Filho, mas como parte da Trindade, ele também é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus ele é a compreensão total da revelação, do projeto, da obra redentora de Deus para a humanidade. E no estudo parte 2, nós explicamos para vocês que Jesus Cristo é digno da nossa adoração porque Ele é um ser supremo. Continuidade, depois dessa leitura, afirmando por que Jesus é digno da nossa adoração. E como resposta, ele é digno da nossa adoração porque ele é superior aos anjos. Excelência há em Jesus. Jesus está acima de todos os anjos e isto é mais do que óbvio dentro desse texto, neste capítulo, nestes 11 versículos. Os 3 primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus, há toda uma explicação sobre Jesus, sua natureza e o ser supremo, a própria revelação, a máxima expressão da presença de Deus. E o autor desse livro gasta 11 versículos para falar como excelência, como alguém que está acima dos anjos, é digno da nossa adoração a partir dessa explicação, porque ele é superior aos anjos, conforme está escrito no contexto e dentro desse texto, o qual vocês acompanharam a leitura com o pastor que vos fala, o pastor Alexandre. Agora eu sei, queridos irmãos, assim como vocês, que muitos podem até pensar, por que é tão óbvio, pastor, que ele, Jesus Cristo, é superior aos anjos? Para nós é muito fácil entender isso. Por isso que o autor, em máxima, ele dá toda essa explicação. Então, o que você acabou de ouvir é que Jesus é a própria impressão digital de Deus Pai. E agora nós estamos trazendo a ideia de que Jesus ele é superior aos anjos. Se alguém batesse a sua porta e dissesse, você se importaria se de repente eu falasse um pouco por que e como devo explicar através da Bíblia e na Bíblia por que Jesus ele é superior, ele é melhor do que os anjos? Precisamos entender que Jesus Cristo é superior aos anjos. Por quê, pastor? Porque é notório em todos os 3 primeiros pontos,
dos versículos que nós lemos, principalmente 1, 2 e 3 de Hebreus 1, lá está resgatando principalmente, o autor gasta nesses 3 primeiros versos explicações exclusivas sobre Jesus, sobre sua obra, sobre sua natureza. E os últimos versos, os 11 versos do texto, ele vai gastar exatamente toda uma explicação porque alguma maneira de falar bem a respeito de Cristo sem dizer que ele era o Deus revelado na carne. Então eles decidiram que poderiam comparar Jesus a um dos anjos de Deus. Então, embora pareça acéfalo para nós, para o povo hebreu este foi um tema muito quente. Para mim, você talvez seja muito simples entender que Jesus é superior aos anjos porque ele é Deus. Mas para o povo hebreu, aquele povo de confissão, de uma crença que estava surgindo no coração deles, era muito difícil aceitar essa ideia. Olha para o texto e a gente tem uma proporção, uma dimensão que Jesus é e sempre foi em excelência superior aos anjos. Mas dentro de uma explicação hoje cristã, depois de vários textos sagrados, vários livros da Bíblia afirmando, trazendo para nós essas explicações. Mas para eles não, porque eles não tinham a Bíblia, eles não tinham ideia de como seria formulado e ao mesmo tempo as partes juntas que formam a Bíblia teria todas essas proporções de explicações. Enquanto não vamos examinar cada parte do argumento, eu gostaria de dizer para sistemático, tá? Trazendo à tona principalmente explicações de palavras, de terminologias. Nosso objetivo é trazer nesse estudo uma percepção ampla. Por que Jesus é digno da nossa adoração? E ele é digno da nossa adoração porque ele é a revelação de Deus, ele é a máxima expressão da presença de Deus e ele é superior a toda a criação, inclusive ele é superior a todos os anjos. Então vamos lá. Agora, obviamente, todos esses versículos que nós vamos predispor em nossa explicação, é necessário que você entenda, em outras palavras, Jesus ganhou o seu lugar de superioridade, mas nem sempre foi dele. A gente sabe que ao longo da história muitos tentaram reduzir a Jesus Cristo meramente a uma pessoa, uma força, um espírito, um anjo. Não, Jesus Cristo é a máxima expressão da existência de Deus. Ele é o próprio Deus. Não é fácil explicar em palavras a triunidade de Deus. Bem sei, e eu posso lhe reafirmar, existe um teólogo chamado Erickson Millard, e ele diz, tente explicar a trindade, a triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você perderá a cabeça. Porém, tente negá-la e você perderá a salvação. É necessário que você entenda que existe uma obra redentora. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos explicar isso simplesmente assim. Deus envia, o Filho recebe e o Espírito Santo ele executa, ele faz a obra. Quantas vezes a gente ouvia que o Espírito de Deus convence acerca do pecado, do juízo e da justiça? É bem verdade, o Espírito Santo ele complementa, ele completa, ele executa, ele faz a obra final, ele transforma a vida da pessoa, do indivíduo, daquele ser humano, agora em Jesus Cristo, salvo para a glória de Deus. Portanto, você, eu, todos nós precisamos entender que Jesus Cristo é superior aos anjos, mas nem sempre esse lugar foi dado a Jesus Cristo, tá certo? Em outras palavras, gostaria também de reafirmar, assim como exatamente o tipo de algumas pessoas deturparem
Eu vou até citar, me permitam, não há problema nenhum, tá? Com todo o respeito que eu tenho aos testemunhos de Jeová, mas existe um equívoco na explicação sobre quem é Jesus. Eles dizem que Jesus, na verdade, é o Miguel, arcanjo, que morreu por nossos pecados e Deus o recompensou fazendo dele o seu filho. Eles podem falar sobre o que estão entendendo dentro desse contexto corretamente? Não, claro que não. Essa não é a explicação do texto. Jesus não era o arcanjo Miguel, não era um anjo que morreu por nossos pecados. Pelo contrário, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Redentor, é aquele que nos deu a salvação, que nos trouxe vida, vida plena. E por isso eu, você, todos nós precisamos trazer para a nossa percepção, ainda que seja limitada, ainda que seja humana, e através da explicação do que o próprio Espírito Santo é quem convença acerca de todas as coisas que precisamos entender, é que eu gostaria de dizer a você, Jesus ele é superior aos anjos, ele tem excelência, superioridade. Os anjos foram criados por Deus, enquanto que Jesus é o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você, eu, todos nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor da vida, é o Senhor da glória. Então, o que significa tudo isso? Bom, queridos, Jesus Cristo, ele nem sempre recebeu, ele é merecedor de receber a honra, a glória e o louvor por todos os séculos, mas nem sempre foi assim. Até hoje, muitas religiões e algumas teimam reduzir Jesus Cristo meramente ao seu achismo, a um relativismo, há uma espécie de ideia, de pensamento religioso daquilo que fundamenta a sua crença. Enquanto para nós, cristãos, Jesus Cristo é a essência da própria presença de Deus entre nós. Numa explicação teológica, ausia e hipóstasis. Ausia é a essência verdadeira. E a hipóstasis, no latim, são pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. As três hipóstases faz parte da ousia, da essência verdadeira. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. É fácil compreender nesse sentido? Não. A gente sabe também que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Se você procurar de Gênesis até Apocalipse, você não encontrará a palavra Trindade. Porém, eu já afirmo para você, a Trindade existe. Lembra que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas na criação? A terra estava sem forma, estava vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus criou o homem, olha a primeira pessoa no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque não há uma afirmação na primeira pessoa do singular? Porque não era uma pessoa só. Era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A essência única da totalidade da existência do ser, que era Pai, que era Filho, que era Espírito Santo, que faria um grande projeto, uma obra redentora. Deus enviaria, seu Filho receberia e o Espírito Santo completaria a grande obra redentora. Quando a gente lembra da história da Torre de Babel, olha só, desçamos e confundamos. A primeira pessoa do plural, mais uma vez, predomina. Eu estou querendo dizer para vocês que existe a Trindade de Gênesis até Apocalipse, embora a palavra não apareça escrita, mas a gente sabe que Deus se revelou à humanidade através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio até nós. Vou recapitular. Deus manifestou à humanidade, a Jesus Cristo, o Verbo se fez carne. O próprio Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo, que já pairava sobre as águas, quando a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus já estava presente. Então o Espírito de Deus, assim como Jesus,
como já expliquei para vocês. Então, essencialmente, Jesus sempre foi o Filho de Deus, mas ele nunca foi honrado como tal. Isso é uma verdade, sim ou não? Jesus Cristo sempre foi nos revelado como o Filho de Deus, como eu creio, ainda não veio. Enquanto que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já nos deu a vida em abundância, e eles ainda acham que o Messias não veio. Porque eles não aceitam a ideia de que o Cristo, o Filho de Deus, esse Messias que nós confessamos, e o homem, o ser humano, a humanidade. E ali nós precisamos entender que Jesus é merecedor de receber toda a nossa adoração. O nome que está mais elevado, o nome que por excelência está acima de todos. O autor descreve anjos como sendo poderosos servos de Deus. E então ele descreve Jesus como sendo o Deus que se senta no trono. Eu queria só dar uma pausa aqui e explicar para vocês, irmãos, que nós não estamos com problema de conexão, tá? Se não está, que talvez melhore, tá certo? É só um adendozinho porque eu percebi que alguns de vocês estão colocando que está ruim hoje, está travando. A questão não é que está travando aqui. Talvez o seu sinal aí é que não esteja bom, a sua conexão não esteja boa, tá certo? Mas vamos dar continuidade. Como é que a gente pode ver essa grande diferença entre Jesus ser superior aos anjos? Espero eu, como pastor, não estar negligenciando o meu dever de trazer para vocês essa explicação teológica, bíblica, fundamentada à altura daquilo. Até para que você tenha curiosidade, depois pegue sua Bíblia e leia no primeiro capítulo de Hebreu, do verso 1 até o 14, lembrando que os três primeiros versos estão direcionados para Jesus, sua pessoa, sua obra, Jesus Cristo sendo o próprio Deus, a redenção, a obra redentora, mas os versos seguintes, são 11 versos, estão explicando por que Jesus ele é superior aos anjos, tá? Então leia todo o capítulo
Bom, vou tomar como desafio aqui nessa explicação, que eu vou continuar, que você precisa, assim como eu, entender que milhares de pessoas até o final do ano talvez não darão importância à obra redentora de Jesus Cristo, quem é Jesus, porque ele é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Tá certo? A compreensão que eu tenho sobre tudo aquilo que Deus me revelou na pessoa de Jesus Cristo. Vamos adiante. Alguém veio em alguns momentos fazendo indagações, perguntas sobre quem Jesus Cristo de fato é e quem ele representa na natureza, sobre a revelação de Deus, sendo ele que iam de encontro principalmente à doutrina da confissão de fé sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns tentaram até reduzir Jesus Cristo, não sendo a semelhança de Deus, mas alguém que foi denominado por Deus para cumprir uma obra, cumprir uma missão, mas não havia nele a imagem expressa da presença do Evangelho, colocando na cristologia a máxima de que Jesus Cristo é o próprio Deus. Aquele que conhece a Jesus, conhece o próprio Deus. Aquele que vê Jesus, vê o próprio Deus. E aqui nós damos continuidade a esses ensinos doutrinários para que você compreenda que ninguém vai sair por aí depois achando que Jesus é menos do que um anjo ou igual a um anjo. Cristo sempre será digno do nosso louvor. Eu nunca pensei que Jesus, e tenho certeza que você, era um anjo. E favorecido como anjo era menos, tá certo, que um anjo. Pelo contrário, ele sempre foi, sempre será, por excelência, maior do que todo e qualquer anjo já descrito em toda a Bíblia. Inclusive o Miguel Arcanjo, como muitos confundem aí, principalmente os a tudo. E aqui vem o clímax do ponto maior da nossa temática estudada. Jesus ele não é apenas superior aos anjos. Jesus ele é superior a tudo, a todas as coisas, a tudo que existe. Qualquer pessoa que queira diminuir Jesus Cristo deveria ter juízo, deveria ter vergonha, deveria admitir que Jesus Cristo não está preso à sua conjectura, ao seu pensamento, à sua ideia humana. Pelo contrário, Jesus Cristo é superior a tudo isso. Jesus Cristo está além, Jesus está acima, Jesus está para além de toda e qualquer
Jesus é a máxima, porque ele vive dentro de nós. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Portanto, Jesus, ele é superior. Jesus está acima de todas as coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, esta passagem nos mostra, em Hebreus capítulo 1, do versos 1 ao 14, que Jesus Cristo é o cumprimento absoluto de toda a revelação de Deus. E esta passagem também nos mostra que Jesus é muito Deus, de muito Deus, e essa passagem também nos mostra que Jesus não é apenas superior aos anjos, mas é superior a tudo mais que compete pelo nosso tempo e também pela nossa própria atenção. A questão é, se esta igreja, você adorando verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e se estamos compreendendo porque Ele é merecedor da nossa adoração, porque Ele é digno da nossa adoração. E a minha oração é para que você, eu, todos nós, tenhamos em máxima devoção, uma verdadeira e profunda adoração, um desejo também ardente em nosso coração de viver todos os dias para adorar, para glorificar, para bendizer o Senhor em todas as coisas. Jesus Cristo, ele precisa ser lembrado. Ele é merecedor de ser todos os dias lembrado como Senhor do nosso coração, da nossa vida. Jesus Cristo é e sempre será a razão da nossa caminhada, da nossa fé cristã. Então, para a gente chegar ao nosso momento final, em poucas palavras, você tem separado momentos para reconhecer Jesus Cristo como aquele que é Senhor da sua vida, como aquele que pagou um preço muito caro, por aquele que morreu a vida plena, que essa pergunta também exija de você uma reflexão. Se de fato você tem vivido todos os dias para agradecer a Deus pelo melhor de Deus, que é Jesus Cristo. E digo mais, Jesus Cristo deve ser todos os dias e a Ele oferecido o nosso maior e melhor altar, um lugar para adorar, um lugar para glorificar, um lugar para expressar publicamente a nossa fé nele, na sua obra, em toda a sua missão, em tudo o que ele fez. E gostaria de dizer para vocês, antes de finalizar, e que por mais que haja em situações na adversidade, pensamentos contrários à vontade de Deus, querendo reduzir entendesse que Jesus sempre ocupou e ele sempre ocupará o lugar pelo qual Deus o deu, à direita de Deus Pai, ele está e sempre estará sentado. E ele, portanto, é merecedor de receber a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. E por fim, queridos, para a gente finalizar, eu gostaria de dizer para vocês publicamente que Jesus Cristo, ele está entre nós. Ele é a nossa maior confissão de um Deus que não está morto, de um Deus que vive, de um Deus que vivo está, de um Deus que está e sempre estará conosco.
os dias viver para compreender que esse Deus, ele está dentro de nós, através de Jesus e através do Espírito Santo. Jesus é digno de receber a nossa adoração. Primeiro, porque ele é a revelação de Deus. O Verbo se fez carne. Depois, porque Jesus Cristo é a imagem, semelhança, é a expressão máxima, é a impressão digital de Deus aqui entre nós. E depois, porque ele é superior a tudo e a todas as coisas. A ele seja dada a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Amém,